Você quer tocar assim? Ou você prefere tocar assim? No vídeo de hoje, eu vou dar 7 dicas que vão fazer você ter muito mais fluência e criatividade na guitarra. Dica 1. Ouça música. Crie playlists com as músicas que você gosta. Crie uma rotina de ouvir música. Eu tenho o hábito de ouvir música desde quando acordo até a hora que eu vou dormir. Eu levantei, ponho música. Na hora que vou dormir, eu estou ouvindo música também. Essas coisas são importantíssimas para mim e são importantes para você também, porque o seu desenvolvimento musical ele é baseado na sua memória musical. Então, se você ouve música, você vai ter memórias musicais, vários solos, vários acordes, várias cadências, vários ritmos, tudo isso ali, gira na sua consciência, e quando você for tocar, o que vai acontecer é que você já está munido de informações musicais e é só passar isso para a guitarra. Então você já tem uma ideia pré-definida ali de melodias, de um modo geral, de arranjos musicais, ok? Então, utilize os álbuns do guitarrista que você gosta, o repertório que você já escuta, o repertório que você já toca. Tente absorver o máximo dessas coisas. Crie um repertório com as suas músicas preferidas. E quando eu digo repertório, é um repertório pessoal, sendo taxativo mesmo. Músicas preferidas, as músicas que você mais gosta de ouvir, as músicas que você mais gosta de tocar. Crie um repertório seu, para quando você for se apresentar para alguém, meu repertório tem música X, que é assim, música Y, que é isso e tal. Então você tem que definir coisas que você gosta de tocar. E o repertório ele é essencial no quesito de técnica, inclusive. Tem muita gente que não curte, nem tem paciência de ficar o dia, passar um tempo do seu dia fazendo exercícios como esses, né? E eu entendo, né? Porque por mais que eles sejam fundamentais para o desenvolvimento da técnica do guitarrista, são exercícios que são cansativos e não são musicais, que é o mais importante. E acaba sendo cansativo, acaba sendo... não é prazeroso, não é tão prazeroso como tocar uma música. Inclusive eu tive alunos, logo quando comecei a dar aula, que eles não desenvolviam, e era uma falha minha, que não compreendia que eles não curtiam ficar fazendo exercício. Eles queriam tocar, eles queriam um repertório. Olha aí a importância do repertório. O repertório, se você dá aula, ou se você está começando a aprender, ou se você já toca guitarra, o repertório e bate nessa barreira, né, de poxa, no meu estudo não é prazeroso. O motivo deve ser esse, pode ser esse, de que não está sendo musical. E todo mundo, no final das contas, o produto final de tocar um instrumento é tocar um repertório. É um fato, certo? Então, assim, eu passei a entender os meus alunos daquela época e também percebi que eu achava chato ficar fazendo exercício, e passei a praticar de maneira monitorada e mais organizada. Passei a estudar sobre o meu repertório. Não deixei de estudar a técnica,
de uma maneira mais teórica, digamos assim, mais certinha, não deixei, mas eu foquei no que era mais prazeroso para mim. Então eu organizei meu estudo de uma forma com que eu conseguisse absorver o máximo de coisas do exercício que não é tão musical e passei a absorver mais e ter resultados mais positivos, inclusive, quando eu passei a tocar o repertório de maneira mais organizada, mais monitorada. Um exemplo mesmo de exercício que a gente tem o hábito de tocar é 1, 2, 4, aí depois 1, 3, 4, né? Você já fez esse exercício? Pois é, eu encontrei uma música que eu gosto com essa ideia aqui, ó, que foi Spain. E ainda tem uma coisa que eu gosto de fazer, ó, esse glissando aqui, que dá todo um charme, né? Então soa mais musical, apesar de ter uma parte daqui do meu exercício, ó. Então passa a ser mais prazeroso. Também tem esse exercício aqui, ó, que eu encontrei essa combinação de 1-3, 2-4 e um The Chicken. Okay? E trabalhando o bend também, né? Que o bend é uma conversa à parte, né? O bend, ele é muito bonito, é muito utilizado, mas a gente tem que estudar o bend também, para o bend ser afinado. Outro exercício. Um, 3, 4. Como vocês já perceberam, estou me referindo ao número dos dedos, né? 1, 3, 4. So what? Ainda tem isso, que é a questão do swing, né? Da melodia, do ritmo melódico. Então, estudar de maneira monitorada, perceber onde tem os exercícios que eu mais costumava praticar, foi absurdamente importante para mim na minha prática de guitarra. E eu tenho certeza que se você observar o seu repertório, você vai começar a conectar essas digitações mais técnicas que você faz e você fica enfadado lá de fazer. Se você estudar dessa maneira, se você estudar sobre o seu repertório, mas obviamente que depois de analisar onde é que estão esses exercícios no repertório que você faz. Dica 3, toque junto. Essa dica é importantíssima e foi importante inclusive para mim quando eu comecei a tocar, porque quando eu comecei a tocar, eu tinha vários amigos que também estavam começando a tocar. E a gente se apoiava muito, né? Eu levava os violões para a escola e na hora do intervalo a gente tocava as músicas que a gente tinha aprendido ali durante a semana e já ensinava para o outro, e solos, exercícios, várias coisas relacionadas à guitarra, né? Que a gente aprendia, a gente
aproveitava o intervalo das aulas para a gente poder trocar informações e crescer junto. E essa questão de tocar junto é importante. Praticar a conversação, a improvisação mesmo, né? Sempre tem alguma coisa que você acaba percebendo no seu amigo ali que ele aprendeu e ele também a percebe em você, e aí vocês se ajudam. E fora que tem a questão da humanização, né, na hora de tocar, isso é importante. Agora sim, no momento de hoje é meio difícil de convidar alguém para tocar com você diante da questão da pandemia, né? Então, é uma coisa que eu vou indicar, que eu também passei por essa fase, porque às vezes nem sempre tinha um amigo fora da escola. Quando ia para casa, às vezes não tinha amigo ali que acompanhava, que ia que ia na minha casa tocar comigo. Então, eu passei a gravar os meus estudos. Na minha época, lá em casa tinha um rádio e ele gravava na fita cassete. Então, essa era a minha forma de praticar em casa, para no outro dia eu chegar, aprendi isso e funciona dessa forma e tal. Então, a gente tem essa forma de fazer hoje, inclusive mais fácil do que na minha época, né? Porque o celular ele grava tanto áudio como ele grava o vídeo, que também é importante. Você se monitorar através de um vídeo é muito mais legal ainda, por vários fatores, porque você obviamente pega a ideia de como está funcionando o áudio, né? Como é que está funcionando a sonoridade da sua guitarra, a sonoridade do seu fraseado, da sua harmonização, mas também tem a questão de se observar enquanto mecânica. Como é que está a sua postura? Você está tocando assim, 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 sabe? O polegar está aparecendo mais do que os outros dedos. Então tudo isso é muito importante na hora de tocar, porque também é uma questão de saúde. Quem toca com uma postura inadequada começa a sentir dor, né? Então o estudo também para de ser prazeroso. E música é para ser prazerosa, independente de qualquer coisa. Mas, além disso, é uma prática que eu também faço até hoje, depois de alguns anos aí tocando guitarra, que é tocar junto com os álbuns dos artistas que eu gosto. Desde o instrumental até a música cantada, desde o jazz até o pop. O que eu gosto, eu ponho para tocar aqui e saio tocando junto na guitarra. Uma música mesmo que eu gosto muito de tocar é Samurai, né? Que esse arranjo de guitarra foi tocado por João Castilho, que é um guitarrista que eu sou fã. Então, assim, muitas vezes eu gosto de tocar as coisas mesmo do disco. Tem outras vezes que eu já curto improvisar, né? Tipo... Dica 4. Estude a harmonia. Como diria Don Mock, um grande professor e guitarrista, o seu solo é reflexo da sua harmonia e a sua harmonia é reflexo do seu solo. Se você quer improvisar bem, é importante com que você saiba relacionar as escalas, os arpejos, com os tipos de acorde. Isso é a minha concepção, né? Eu vou muito na concepção do que Don Mock diz da relação da harmonia com o solo e vice-versa. Normalmente, os improvisadores que eu curto a sonoridade, os caras têm essa relação muito forte da melodia com a harmonia. Tem gente que improvisa no contexto geral, né, pelo tom. Já outros de modos mais específicos ali, sobre as cadências, sobre as progressões ou literalmente sobre cada acorde, que eu acho muito interessante isso. Uma grande referência para mim é o John Coltrane, saxofonista. Então essa relação de escala, acorde, arpejo, acorde, você pode começar através da função dos acordes. Entenda a função, entenda os intervalos de cada acorde.
né? E aí você vai começar a entender a relação, como é que o acorde como é que o seu improviso pode encaixar e ter a sonoridade que você deseja sobre aquele acorde. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Mi menor, depois Lá 7, e aí depois Ré 7. Pensando numa visão mais sofisticada, você pode usar um Mi menor com sétima menor e nona, um Lá 7, décima terceira e nona bemol. Melhor. E aí um Ré com sétima maior e nona. E aí para voltar para o Mi você pode usar um Si7 bemol 13. Pensando na improvisação, em escalas, né? Você pode usar Mi menor, dórico, no Lá 7 você utiliza escala de diminuto de Si bemol. No Ré, você pode utilizar tanto Ré maior como Ré lídio. E no Si, vamos tentar Mi menor melódica, né? Então, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Eu faço uma vez, você faz outra vez. 1, 2, 3, 4. Você você deu para entender aí? Conseguiu fazer aí? Então essa relação de harmonia que inclusive tem muita gente que entende errado. Pô, eu quero estudar improvisação. Aí quando pega os métodos de improvisação começa pela a linguagem toda sobre harmonia, né? E esse negócio é chato e tal, não sei o quê. Mas realmente, para você improvisar bem, é interessante você ter um conhecimento pelo menos básico, né? De como funciona a harmonia, para você ter uma boa fluência sobre as escalas, os arpejos e tal, ok? Dica 5 tem uma coisa importantíssima, simples, mas muito importante. Use mais licks e riffs do que acordes. Felipe, você tá ficando maluco? Não. Guitarrista, a guitarra, ela não é um instrumento para você ficar a vida toda esquece isso, pelo amor de Deus. A não ser que esse seja o propósito do seu trabalho. Mas
perceba que quando você ouve uma música, sei lá, um country, e aí está sobre Lá maior, o cara não toca, ele não toca o acorde de Lá maior, ele sempre faz uma coisa de tipo, sei lá, não são acordes, são conduções de guitarra. O blues tem uma coisa que eu acho legal também, que é afinação é fogo, né? Se você vai tocar um funk, tem as conduções de funk, né, que é tipo, né? É legal essas ideias, assim. Eu acho super bacana, ao invés de ficar tocando acorde. O líquido, um riff de funk. Ou então, o próprio Samurai que eu falei agora há pouco mesmo. Gilberto Gil. Que faz. Né? E a música do Djavan que faz. Que é. Então, essas ideias, os guitarristas poderiam estar fazendo os acordes? Poderiam, mas se estivessem fazendo, a guitarra não estaria cumprindo seu papel. Eu penso dessa forma e acredito que se você analisar direitinho, você também vai pensar como eu nisso aí. A guitarra fica muito escondida quando ela faz. O que é o que seria o papel de um violão de aço, né? Fazer essas bases mais abertas. A guitarra é outra coisa. Então, aproveite melhor essa ideia de usar novas possibilidades, conduções, né? Riffs, licks. Aproveite para deixar a guitarra mais aparente de uma forma que não roube a cena, claro, é uma forma que contribua para a música. Dica 6. Ouça músicas que não tenham guitarra na gravação. Mas, pô, se eu ouvir uma música que não tem guitarra, como é que eu vou ter ideia da guitarra? Exatamente aí que eu quero que você... Nesse ponto que eu quero que você chegue. Eu quero que você pense que se não tem guitarra, você vai precisar imaginar uma guitarra ali. Como seria a condução da guitarra? Olha todas as dicas que eu falei antes. É uma construção, você vai desenvolver todo um contexto para quando chegar na hora que você for participar de um trabalho que não tinha guitarrista antes, você dê a sua contribuição à música com a guitarra e que seja algo ímpar, algo peculiar. Porque não adianta você chegar num trabalho e fazer mais do mesmo. Estou falando isso no comportamento profissional, certo? Como alguém que tem uma referência musical e tal. Não é uma questão de fazer mais do mesmo, de tirar o repertório. Você precisa tirar o repertório direito, porque cada trabalho é um trabalho, né? Tem trabalhos que você vai ter que tocar exatamente o que você recebeu do repertório. Tem outros que eles já dão aberturas, né? A galera dá mais abertura para você poder improvisar, para você poder criar suas linhas de guitarra e tal. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo, ok? Então, assim, ouça e toque. Tem um disco muito bom da Maria Rita, que eu não lembro o nome, mas foi gravado na Toca do Bandido, a banda, inclusive o formato da banda era voz, claro, baixo, bateria e piano.
E na época, e esse disco é lindíssimo, foi produzido pelo Lenin, inclusive. Na época que eu conheci esse álbum, foi um período que eu me apaixonei tanto que eu queria tocar quase todos os dias sobre aquele álbum, como eu falei há pouco nas dicas anteriores. Eu ficava tocando ali junto, né, com a gig dela ali. E foi muito legal porque eu tinha que imaginar como é que uma guitarra se comportaria naquele tipo de música, naquele gênero, naqueles tipos de arranjo. Então, como é que eu poderia acompanhar uma cantora que cantasse do jeito dela, que é bem particular, né? Ela tem muitas nuances, assim como a Elis tinha, né? Então, é muito importante você ter contato com diversos materiais sonoros, músicas, arranjos, álbuns. Absorva o máximo de coisa que você puder de tudo isso, porque falando de mercado de trabalho, isso vai te preparar, certo? Então a dica 6 é para que você tenha criatividade, que você trabalhe, que você abuse da sua imaginação na hora de tocar, principalmente quando se fala de tocar guitarra, né? A gente tem que ter puxando a sardinha para o nosso lado. Dica 7, a dica mais esperada. A dica mais esperada por todos os guitarristas que acompanham este canal. A dica do milhão. A dica 7, que é um número místico. E essa é a dica mais dica de todas. Toque melodias vocais. Muitos improvisadores, muitos arranjadores dizem que quando eles vão criar um solo, inclusive os solos mais marcantes, eles pensam que aquele solo é feito para as pessoas cantarem. Ou seja, toque melodias que as pessoas cantem, que as pessoas tenham a oportunidade de cantar a sua melodia. Ou faça exercite uma outra área de tocar melodias vocais, que é pegar músicas desses cantores que você gosta de ouvir e tente pegar as melodias deles. Como ele interpretou aquela música, tente interpretar igualmente na guitarra. Isso é muito importante, porque improvisar, música, ela vai além de bater nas cordas, subir e descer escala, certo? Experimente tocar essas melodias. Um exemplo mesmo que eu gosto muito é... tem várias formas, né? Mas pensando em... E outra coisa legal... Mude o tom. Tente levar isso como algo importante na hora do seu solo. Tentar improvisar alguma coisa dentro dessa ideia, né, de alguém cantar mesmo, um exemplo. E aí você pode ir esquentando, né? E aí vai. Aí você começa a esquecer o cantor, esquecer quem vai cantar a melodia. Mas assim, tem um espaço, separe um espaço no seu improviso para isso, para você criar essas melodias mais cantadas ou essas melodias mais cantáveis. Eu tenho certeza que isso vai ajudar no seu improviso, no seu solo. Independente de que instrumento você toque, além da guitarra, ok? Enfim, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Eu espero que essas dicas todas tenham feito sentido para você. E por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, para você poder ser notificado
toda vez que eu publicar um vídeo. Esse é um argumento que todo mundo usa, né? Talvez seja chato, mas isso dá uma grande força pra gente, motiva a gente a continuar fazendo vídeos legais. Então, é isso aí. Fica na paz e até jaz.